Bom, então, a gente fechou o vídeo anterior, né, aprendendo já a fazer todos esses cálculos que nos interessam, né? Criar a equação de reta, a melhor equação de reta entre os pontos, o coeficiente angular, linear, desvio padrão dos erros no eixo y, coeficiente de correlação ao quadrado, né, que nos diz a linearidade, se os pontos têm comportamento de reta ou não. E agora, então, vamos voltar para o nosso material aqui e finalizar, então, o que a gente precisa para depois, sim, ir para a prática da coisa, né? Só nos falta agora, depois que a gente já sabe tudo sobre como desenhar, fazer a equação de reta e assim por diante, só nos falta aprender esse detalhe aqui, que é a principal coisa, né? É o porquê de tudo que a gente fez, né? Que é o seguinte, ó. Depois que a gente sabe, depois que a gente sabe o coeficiente angular, a gente sabe o coeficiente linear, e aí viu que tem comportamento de reta, a reta é boa, né? Os pontos têm comportamento de reta, né? Que a gente enxergou isso pelo coeficiente de correlação ao quadrado. Depois de tudo isso, o que a gente faz? Aí a gente vai lá deixa eu até voltar aqui no desenho. A gente vai lá nesse desenho aqui, ó, vamos copiar ele aqui, Ctrl. Vamos fazer assim, ó, pegar tudo aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui que eu quero falar. Opa, pera aqui. O que eu quero falar é o seguinte, ó. Depois que a gente fez tudo, deixa eu botar aqui em cima aqui ó, o desenho, tá? Depois que a gente descobriu a melhor equação de reta, né? A gente sabe toda a equação de reta, coeficiente angular, coeficiente linear. Aí o que a gente faz? Ó, a gente construiu, para construir a reta, a gente usou só soluções padrões, ó. Eu sabia a concentração do analito em 4 soluções padrões. Vi que tem comportamento de reta, perfeito, sei tudo da reta. E agora o que eu faço? Agora a gente vai colocar lá no aparelho que faz a medida do analito, a gente vai colocar uma solução que a gente chama de a nossa amostra. Ou seja, a amostra tem uma quantidade de analito que a gente não sabe. E aí, quando a gente colocar a nossa amostra lá no aparelho, o aparelho vai dar um sinal. Lembrando, esse sinal sempre tem que estar dentro da curva analítica que a gente fez, né? Então, por exemplo, não me lembro se eu dei um exemplo aqui. Não chutei nenhum valor aqui. Mas aqui, ó, vamos supor que seja esse. Acompanhem comigo aqui para ficar fácil de fazer. Vamos lá. Vamos supor que dê 4 o sinal do aparelho, né? O aparelho deu 4. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o valor número 4 aqui no lugar do y. Entenderam? Então, na hora de calcular a concentração, quanto que o número 4 corresponde aqui no eixo x? Na real, nós estamos fazendo isso aqui, ó, é olhar o número 4, ver onde é que ele bate na reta, né? Ele vai bater na reta bem aqui assim, onde está o mouse, e aí a gente baixa aqui, ó. Só que a gente não faz isso com régua, né, pessoal? E vai dizer que deu 4 e pouco, não fizemos no olho. A gente faz no cálculo aqui, ó. Se o y botou uma amostra e o y deu 4, eu boto 4 aqui no lugar do y, escrevo o meu valor de coeficiente angular aqui que eu sei, escrevo o meu valor de coeficiente linear aqui que eu sei, e isolo o x. Vejam, para isolar o x é só mandar o b para lá diminuindo, fica y menos b, e o a eu mando para lá dividindo. Então, para mim achar o x, basta eu fazer y menos b dividido por a. Entenderam? E aí a gente vai descobrir a concentração de x na amostra, ou seja, a concentração de x é a concentração do analito. Então, a gente acabou de descobrir a concentração do analito na amostra. Então, percebam que para descobrir a concentração do analito na amostra, eu precisei fazer várias análises com soluções padrões do analito, eu conhecia a concentração dele, ver o comportamento do sinal do aparelho em relação a essas concentrações, perceber que esse comportamento tem um comportamento linear, né, a resposta do aparelho com a concentração dos padrões, e daí só depois disso é que eu coloquei a minha amostra em que eu não conhecia a concentração do analito. E aí eu venho aqui e faço esse cálculo aqui usando a equação de reta e descubro a concentração do analito, certo? Esse cálculo final aqui, pessoal, que é colocar a amostra, pegar o sinal que a amostra deu, né? O sinal que o analito deu lá na amostra, e vir aqui na reta e ver quanto que isso bate no eixo x, isso é chamado de regressão linear. Por que regressão? Porque a gente já tem um comportamento, uma equação de reta, e aí agora a gente vai entrar com uma informação de uma variável, né, que é a variável dependente, que é o sinal, e a gente vai descobrir o valor da outra variável. Então a gente chama isso de regressão linear, porque tu foi voltar nos cálculos e esses cálculos são uma equação linear, né? Entenderam? Então essa
O nome aqui já diz tudo, né? A gente está fazendo uma regressão, voltando nos cálculos, e como a equação é linear, regressão linear, tá? E essa regressão linear, ou a gente pode fazer assim, que nem está aqui, né? Só pega bem simples fazer esse cálculo, mas lá no Excel já tem uma função chamada previsão, tá? Então, lá na previsão do Excel, eu até vou fazer para vocês, mas eu botei uma observação aqui. Mas eu vou fazer ao vivo e a cores aqui, vocês vão perceber, né? É que o Excel, ele faz a previsão em vez de fazer a previsão de x, né, a gente entra com y, ele diz o x, não, a gente entra com o valor de x e ele dá a previsão do y. Só que é claro, como é que eu vou dizer para vocês, não quer dizer assim, mas então não vai dar para fazer, professor. Não, não dá. É só nós enganar o Excel. Quando ele pede para a gente o x, a gente vai lá e diz o y. Não vou explicar isso agora. Depois lá no Excel vocês vão ver que faz sentido, tá? Se eu falar agora, ninguém vai entender. Vai parecer até mais difícil. Depois lá no Excel eu mostro que tem que prestar atenção nisso aqui, senão vocês vão fazer errado, tá? Bom, então aqui, deixa eu só voltar, né? O que a gente aprendeu de novo agora, então, depois do que a gente aprendeu no Excel. A gente aprendeu de novo isso, que é o final da história, né? Que é fazer a regressão linear. É para fazer essa coisinha aqui que a gente precisou aprender tudo que veio antes, entenderam? Esse é o que a gente queria fazer, ó, fazer a regressão linear. Mas para fazer a regressão linear tinha que ter visto que tinha comportamento de reta, tinha que ter feito toda essa trabalheira aqui, fazer a equação, né? Então é isso. Deixa eu apagar isso aqui daqui. E depois que a gente faz a regressão linear, aí a gente vai fazer mais um cálculo. E é o último, tá? Que é um que a gente não fez ainda. Lembra? Eu vou abrir o Excel aqui, ó. Lembrem que a gente fez o desvio padrão dos pontos no eixo Y, só que a gente não fez o desvio padrão dos pontos no eixo X, né? Vejam que em nenhum momento foi feito o SX aqui, ó. E agora a gente vai fazer ele. Eu até tinha do Harris antigo uma equação que não considerava o número de repetições que a gente fazia no experimento, e agora no Harris mais novo tem uma equação mais atualizada, que ela considera o número de repetições que foram feitas as medidas, né? Se era uma análise triplicata, sabe? E essa equação já prevê isso, na outra não tinha isso. Deixa eu explicar aqui para vocês, ó. Essa aqui que é a equação, então, ó. Qual é a equação para se calcular o desvio padrão no eixo X? Dos pontos no eixo X. É bem grandinha, digamos assim, mas é bem tranquilo porque é tudo informações que a gente já tem. Olhem só. Desvio padrão, eu botei cada item aqui o que é, né? Mas eu vou dizendo aqui, ó. Isso aqui é o quê? É uma coisa que a gente já calculou antes. O desvio padrão dos pontos no eixo Y. Esse entre barras é o módulo, né? Módulo quer dizer que se for um número negativo, a gente vai deixar ele positivo, certo? Não deixa o número negativo aqui. O A é o coeficiente angular. Então a gente já calculou também o coeficiente angular. Pessoal, para a gente ter coeficiente angular negativo, a reta tem que mirar para baixo, assim, sabe? E no nosso caso aqui em química, sempre quanto maior a quantidade de analito, mais aumenta o sinal, né? Então, não vamos ter esse tipo de problema aqui, né? Tá? Vezes, aí raiz quadrada de 1 dividido por k. O que é esse k minúsculo? É o número de repetições das medidas, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês aqui, ó. Eu vou colar de novo aqui os quadrinhos, né? Não é o número isso aqui é o número de medidas, né? Foram 4 medidas. Por exemplo, isso aqui foi feito uma medida só, entendeu? A pessoa mediu uma vez só. Que nem é o correto, né? Mas eu tô pegando o exemplo do Harris ali. É que ele não quis complicar tanto, né? Porque o cara tá ensinando um troço e já complica com outro. Então, por isso que aqui só tem uma medida, tá? Então, o K é o número de medidas que foram feitas. Então, por exemplo, quando você colocou o padrão 1, mediu só uma vez. Então, o K é 1, entenderam? Toda a análise ali foi feita com uma medida. Depois, o N, sim, é o número de medidas, né? Então, aqui sim, a gente mediu 1, 2, 3, 4, entenderam? Então, o N é 4. O N é 4 aqui no nosso exemplo. Já o K é 1. Era uma análise única, assim. Cada padrão foi ali, analisou uma vez e deu. Aí aqui tem uma conta que é mais. Aí aqui em cima é um valor do sinal obtido de um ponto, né? Ó, é um sinal obtido num ponto, né? Eu botei na amostra, né? Valor do sinal obtido. Não é na amostra, né? É no padrão, né? No padrão. E aí aqui
menos a média dos sinais obtidos com os padrões. É, que tá certo, é com o padrão, né? Não é na amostra. Isso aqui é feito na curva de calibração. Então, ó, o y é cada pontinho, né? O valor de y de um ponto, menos a média de todos os pontos. Aí tu faz isso elevado ao quadrado. Divide pelo a, de novo, aqui é o mesmo a, ó, coeficiente angular ao quadrado, vezes o somatório de cada ponto x, né? Que é um valor de concentração do padrão, menos a média da concentração dos padrões. E aí tu faz ao quadrado, mais o outro valor de x menos a média ao quadrado, mais o outro valor de x menos a média ao quadrado, mais. No nosso caso era 4 pontos, tu faz 4 vezes essa continha aqui, soma tudo e depois multiplica por a ao quadrado. Bom, feito isso, pessoal, eu vou dizer para vocês que se a gente fizer esses cálculos aqui, o resultado vai dar esse aqui, ó. O desvio padrão do valor de x deu 0,21305. O que quer dizer isso? Quer dizer isso aqui, pessoal. Se, ó, eu até inventei não, nem foi eu que inventei, né? Esse aqui acho que é o exemplo do Harris lá. Ele disse assim, ó, se considerarmos que uma amostra de concentração desconhecida do analito A, né? A gente já fez a curva de calibração, e aí tem esse analito A aqui. Foi analisado, né? E apresentou um sinal de 4,5, certo? Deixa eu botar aqui o meu desenho que está aqui guardado aqui na memória aqui do Ctrl+C. Ó. O que o exercício está falando é isso. Ó. A pessoa construiu a equação de reta e depois ela botou uma amostra e o sinal deu 4,5. 4,5 está bem no meu mouse aqui. 4,5 a gente vai vir aqui na reta, ó, ver onde é que esse 4,5 bate, que vai dar bem mais ou menos aqui onde eu botei o mouse. E a gente vai voltar para baixo aqui, ó, e ver onde é que isso bate no eixo X. Ó. Só que a gente não faz isso que nem eu estou fazendo com a mão, né? Estou só evidenciando aqui para vocês. A gente faz na matemática da coisa. Se a gente fizer isso, a gente vai pegar a equação de reta, vai colocar que o y é 4,5, o a gente já sabe, o b a gente já sabe, isola o x, e vocês vão ver que vai dar 5,1 no cálculo. Então, se a gente achou 5,1, se tu fizer na calculadora, tu até pode ver que é 5,1, perfeito, tu poderia botar um monte de zero depois da vírgula aqui, né, para ter bastante precisão no resultado. Mas aí é que tá, a gente não pode colocar muito zero aqui, se emocionar em precisão, por quê? Porque o erro de cada ponto aqui no eixo X é 0,21, ou seja, esse valor de concentração que a gente achou aqui, ele pode variar 0,21 para cima, como 0,21 para baixo, entenderam? Então vejam que na primeira casa depois da vírgula, já começa a variar esse número, tanto para cima como para baixo. Então nunca eu posso afirmar com mais de uma casa após a vírgula, de que é essa concentração, entenderam? Mesmo vamos supor, nesse caso aqui dá bem direitinho o cálculo, 5,1. Mas vamos supor que desse 5,139,412, entenderam? Tu não pode pegar e encher de número para cá, quando que o próprio desvio padrão, o erro no eixo X, né, a incerteza do ponto no eixo X, é de 0,21, para mais ou para menos. Então, na primeira casa depois da vírgula, ela já é meio duvidosa. Então, tu só expressa a tua concentração em uma casa depois da vírgula. E depois tu pode dizer que isso é mais ou menos 0,21, blá, blá, blá. Inclusive, eu também nem gosto de... Não tem necessidade, até vou tirar do material, não tem necessidade de exagerar muito no desvio padrão, né? Deixa assim, ó. Se varia 0,2 para cima para baixo, não precisa botar muito detalhe aqui. Deixa 2 casas, tá bom, tá? Então, pessoal, é isso. Até aqui, a gente já aprendeu tudo como o que a gente precisa para ir agora para a prática. Só que tem um detalhe. A gente já fez tudo... Até antes dessa explicação de agora, desse vídeo, a gente já tinha feito tudo no Excel. Então, o que eu vou fazer agora? Eu criei uma nova planilha. Acho que eu vou fazer assim, ó, eu vou acabar esse vídeo e seguir no próximo. Para aí.